Antes de ser terapeuta, eu me questionava muito sobre a diferença entre homens e mulheres, principalmente na hora da relação sexual. E essa é uma pergunta que eu recebo muito das pessoas nas minhas redes sociais e também no meu consultório. Por isso esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga, eu sou a sua sexóloga e o meu grande objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja completamente feliz e prazerosa. E quando a gente fala sobre prazer, a gente também fala sobre desentendimentos na relação sexual, porque a palavra prazer, ela geralmente remete a tudo ser igual, a tudo ser perfeito, a tudo caminhar bem, porque na verdade é assim que a gente espera. E o caminhar bem, muitas vezes ele está envolvido em nós, nas nossas crenças, sobre tudo ser igual, desejo ser igual, vontade ser igual, orgasmo ser igual, tudo ser igual, gosto ser igual na cama. E é aí um dos grandes problemas dos casais na hora da relação sexual. Afinal, quais são as principais diferenças entre homens e mulheres nas relações sexuais? Inclusive motivos disso causar tanta discordância. A verdade é que quando você entende quais são as principais diferenças na relação, você consegue entender mais o outro, você consegue aceitar mais o outro e também a entender você e a aceitar você. E uma das primeiras diferenças que eu trago para você nesse vídeo é sobre o tempo de excitação. Que homem que nunca reclamou que a sua parceira demora muito para se excitar? Muitos homens reclamam sobre isso. Que mulher que nunca falou assim, nossa, eu demoro muito para me excitar, eu acho que eu tenho um problema, eu demoro muito para chegar ao orgasmo. Inclusive tem muitas mulheres que acham que sofrem com anorgasmia, quando na verdade não é, e sim, é uma diferença no tempo da excitação. E olha só, quando a gente fala de excitação, a gente também fala que muitos homens acham que são rápidos demais, quando na verdade eles estão no tempo normal, mas que a parceira ela demora um pouquinho mais para chegar e aí vira uma salada na nossa mente. Então, a diferença no tempo da excitação é a seguinte: o homem ele tem a média ali de até 5 minutos para ficar completamente excitado, e o que é completamente excitado, Deborita, é estar ereto, pronto para uma penetração, ou seja, uma ereção suficientemente boa para a penetração. Então, o homem ele demora aí até 5 minutos para estar completamente excitado. Já as mulheres, elas demoram por volta de 15 minutos para estarem completamente excitadas para receber a penetração. Só aí a gente já vê a zona começar, né? O problema começar. Enquanto o homem ele tá pronto, a mulher ainda ela tá se esquentando. E olha só que interessante, isso não tem a ver com o homem ser bom ou ruim de cama, com o homem ser bom ou ruim marido, e simplesmente por causa da nossa fisiologia. Por quê, Débora? Porque o homem ele precisa ali por volta de entre 50 a 80 ml de sangue até 100 ml para ter uma ereção completa suficientemente boa para a penetração. Já as mulheres, elas precisam de uma quantidade muito maior de sangue, quase que 500 ml, entre 400 e 500 ml na região genital, ou seja, na região da vulva, para ter uma excitação completa, porque a excitação, fisiologicamente falando, ela acontece pelo sangue que entra na região genital. E como o homem ele precisa de uma menor quantidade, ele se excita mais rápido, enquanto a mulher precisa de uma quantidade maior, ela demora um pouquinho mais, e isso não é um problema, mas basta que você saiba que isso funciona assim. Débora, tem como equilibrar esse nível de excitação para a mulher se excitar um pouco mais rápido para chegar aí num tempo parecido com o do homem? Tem sim. A gente tem aí, por exemplo, contos eróticos, porque é interessante falar, gente, que esse tempo ele não é contado a partir do momento que o casal chega na cama. Porque tem muita gente que fala assim, ah não, mas o meu marido não demora 5 minutos porque ele chegou pronto, chegou duro, chegou pronto. Mas esse tempo ele é contado a partir do momento em que a pessoa recebeu o estímulo, criatura. Por isso que, como homem, geralmente, não é uma regra, ele geralmente alimenta uma mente mais fantasiosa, geralmente ele alimenta mais o visualizar, o pensar, o alimentar sobre sexo. Quando ele chega para a relação, ele está, entre aspas, pronto sim. Por quê? Porque o estímulo dele ele não começou na cama, o estímulo dele começou muito antes. E é aí que nós mulheres a gente acaba sendo afetada. Por quê?
Porque a gente nunca foi estimulada a pensar sobre sexo. Aliás, a mulher que pensa sobre sexo é a vadiazinha, é a putinha, é a mulher da vida e aí tantos outros nomes. Não é verdade, minhas queridas? Mas isso é fundamental saber. Por quê? Porque se você é mulher ou se você está aqui é um homem e você se relaciona com uma mulher que demora muito para se excitar, então aqui eu já vou te dar algumas diquinhas fáceis e simples de serem seguidas, que é trazer mais estímulos para essa mulher, é trazer mais estímulos com contos eróticos, por exemplo. Pornografia não, minhas criaturas. Contos eróticos, deixar a relação, deixar a vida mais sexual, deixar a vida mais erótica. Inclusive, eu sempre faço a pergunta que é o seguinte: em qual lugar o sexo está na sua vida? E tem gente que fala assim, meu Deus, ele não está em nenhum lugar. Por isso que talvez essa excitação ela demora mais para acontecer, porque essa excitação, esses 15 minutos, ele começa a partir do estímulo e não a partir da cama. Só que muitos de nós mulheres, e eu me incluo nisso, inclusive, a gente tem que aprender a se estimular muito antes da cama, porque aí a gente consegue deixar a vida muito mais sexual, muito mais erótica e assim com um nível de excitação melhor. Parece difícil, mas não é. A gente precisa, isso faz bem, tá, mulherada? Faz bem para nós, faz bem para a parceria, faz bem para o relacionamento. Então, já fica aqui uma diquinha muito importante para vocês. Uma outra diferença entre homens e mulheres é sobre os níveis hormonais e principalmente o nível de testosterona, conhecido como hormônio do amor, o hormônio da paixão, o hormônio do desejo. Aí eu sou apaixonada por essa testosterona. Confesso que eu queria ser homem por um dia, uma semana, só para experimentar todo esse equilíbrio de hormônios, né? Porque nós mulheres, nós não somos tão apreciadas com isso ou presenteadas com isso. A gente tem uma oscilação desgramenta que um dia é céu, o outro é inferno, porque tudo muda no nosso fisiológico. E é claro que brincadeiras à parte aqui só para esse vídeo não ficar tão chato quanto a minha cara, né, gente? Redonda, feito uma bolacha traquinas. A gente até tenta melhorar na maquiagem, o narizinho mais fino, mas é de batata mesmo e é tudo certo. Mas voltamos aqui na testosterona. O homem, ele tem pelo menos 25 vezes mais o nível de testosterona. Olha só que injustiça, gente. Não podia ser só 5 vezes mais, não, tem que ser 25. Então, muita gente não sabe, muitos homens e muitas mulheres não sabem, mas nós mulheres, a gente tem testosterona no nosso organismo, sim, a gente precisa dela, inclusive para a reprodução, inclusive para a influência no desejo sexual, mas os homens, eles são agraciados por 25 vezes mais nível de testosterona. E é claro, porque a testosterona está maior no homem exatamente pelo próprio traço masculino, como por exemplo pelos, voz grossa, músculo. Se nós tivéssemos a mesma quantidade, nós falaríamos grosso, assim, eu nem sei falar grosso, seríamos assim, não sei se você quer ser assim. Eu acho que hoje eu tomei umas pingas, né, gente, pra eu estar falando desse jeito, mas vamos voltar ao controle normal. Sobre estímulos sexuais, qual é a principal diferença? Temos várias, mas a principal diferença sobre os estímulos sexuais, ou seja, aquilo que excita. Agora há pouco eu falei sobre a excitação, né? Que o tempo do homem ele é menor que o tempo da mulher, e eu falei sobre coisas referentes à excitação, como por exemplo contos eróticos, etc. E agora o estímulo ele tem muito a ver com a excitação que eu falei anteriormente. Eu poderia ter trocado a ordem dos fatores aqui, mas vai dar tudo certo no final. Enquanto o homem ele é mais visual, ele olha, ele já é possível que tenha uma ereção, ele olha e já é, não é uma regra, crianças. Se o homem olhar uma criatura linda e ele não tiver ereção, não tem nenhum problema. Anota isso na sua caderneta. Não tem problema com isso. Mas o homem ele tende a ser mais visual. Por isso que o homem ele aprecia sexo com luz acesa, por isso que o homem aprecia ver o movimento da penetração acontecendo, por isso que o homem ele gosta de ver ali as partes íntimas das mulheres, o seio, a própria vulva. O homem ele aprecia todo o corpo feminino, porque ele gosta de ver. A mulher, ela pode gostar de ver? Ela pode, mas a mulher é muito mais auditiva. E, geralmente quando as pessoas perguntam assim, Débora, onde está o ponto G da mulher? Quase como que me pedindo um mapa da mina. E eu falo, o ponto G da mulher está no ouvido. A mulher é auditiva, ela é
é o que ela ouve. E aí, detalhe, não é o que ela ouve só na cama, é importante o que ela ouve na cama, mas é inclusive o que ela ouve durante o dia. Então, só uma diquinha básica aí para uma arada. Se você trata a mulher igual um cavalo velho o dia inteiro, não adianta você na cama falar palavrinhas no ouvido dela de carícias e de amor e de paixão, que não vai adiantar bolhufas nenhuma. A mulher, ela é auditiva, mas não só na cama, é o dia inteiro. Dá trabalho para vocês? Dá, mas você quer sair com mulher, é esse preço que vocês têm que pagar. Fazer o quê? É assim que a vida funciona, tá? Então, basicamente, é essa diferença do desejo, né? Ou melhor, do estímulo, que no homem é mais visual e na mulher é mais auditivo. Tem outros, claro que tem, mas eu vou ficar só nesse pro vídeo não ficar aí com meia hora. Uma outra diferença é sobre o desejo, né? Outra briga básica que os casais trazem. E aí eu falo, calma, crianças, calma, criatura, que eu vou dar um jeito aqui em vocês, eu vou acalmar aqui essa briga. Desejo. Não é uma regra, lembre-se sempre disso, nada aqui é regra. No homem, o desejo ele tende a ser mais espontâneo, por isso que o homem ele procura mais sexo, ou seja, é mais comum que o homem procure ou que ele sinalize sexo. A mulher, ela tem o desejo mais responsivo, por isso é muito mais comum a mulher ela esperar que o homem sinalize o sexo. Não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nada de errado com isso, só é importante você entender como é que funciona essa dinâmica no seu relacionamento, mas também é interessante mesclar, né, crianças? Porque olha só, porque aí muita gente se acomoda. Ah, eu sou espontâneo, eu sou responsivo. E aí o que acontece? Aquele que é espontâneo, muitas vezes se sente rejeitado porque não é procurado, porque não é procurada. Ai, meu Deus, toda vez eu tenho que procurar, toda vez eu tenho que pedir, toda vez eu tenho que implorar o sexo. E a outra pessoa fala, não, mas eu sou responsivo, eu sou responsiva. E fica no lugar cômodo. Aí é fácil, né, criatura? Então, se você é responsiva ou responsivo, né, como eu estou falando aqui das diferenças, então as mulheres, elas tendem a ser mais responsivas, sinalize um pouco mais para o seu parceiro, né, para sua parceria que você quer ter uma relação ou que você tem desejo, tá? Mas é importante saber que isso acontece, tá? Porque também tem muita mulher que acha que não tem desejo, quando na verdade ela só precisa de estímulo, seja um estímulo dela mesma ou seja um estímulo do próprio parceiro, né, ou da parceria. Mas é interessante saber que existem essas diferenças referente ao desejo sexual de espontâneo para responsivo. E é interessante que tem casal até que às vezes eles invertem. Às vezes a mulher ela é responsiva e o homem é espontâneo, daqui a pouco a mulher fica espontânea e o homem é responsivo, e às vezes é o inverso, e tá tudo bem. Porque a gente vai mudando de fases, a gente vai mudando de necessidades e a pergunta é o que a gente vai fazer com a fase atual. E tá tudo certo e tá tudo show de bola, beleza? E a última diferença que eu tenho para falar com vocês é sobre o período refratário ou de resolução. Débora, traduz isso, pelo amor de tudo aquilo que você acredita. Período refratário, ou período de resolução, é quando a gente passa pelo ciclo de resposta sexual. Inclusive tem um vídeo novo aqui no canal falando sobre ciclo de resposta sexual, inclusive masculino. Pois bem, é quando a gente passa pelo ciclo de resposta sexual. O período refratário é quando o nosso corpo descansa depois de um orgasmo. Esse período refratário, nós mulheres, a gente tem uma capacidade muito mais rápida de recuperação. Por isso que, inclusive, é mais fácil a mulher ter 1, 2, 3 na mesma noite, até mesmo sem cansaço. Já o homem, ele demora muito mais. Isso é se ele se recuperar nessa mesma noite. Isso depende muito de cada pessoa, tá, gente? Não é uma regra. Então, olha só que interessante, né? Pra que sermos iguais, né, gente? Se a gente pode brigar por ser diferente. Enquanto na excitação o homem faz isso e a mulher faz isso, no tempo de resolução a mulher faz isso e o homem às vezes nem consegue fazer isso. E detalhe, não tem nada de errado. É apenas o nosso corpo respondendo de maneira diferente. Mas é importante saber como cada corpo funciona, como cada desejo funciona. Por quê? Porque senão a gente vê casais se cobrando o tempo todo. Ah, tem que se excitar junto, tem que gozar junto, tudo junto.
Terminou a relação sexual, tem que se recuperar tudo junto, os dois têm que querer 2 vezes na mesma noite, os dois têm que ter múltiplos orgasmos. Não. Muita cobrança para vocês, criatura. Muita cobrança, não precisa. Então, vocês precisam saber que existem essas diferenças. Como eu sempre falo nos vídeos, é claro que eu poderia falar mais diferenças? Claro que sim, mas eu não vou falar todas porque fica muita coisa aqui para você, né? Fica para um próximo vídeo mais conteúdos sobre esse tema. E é claro, você pode, aliás, já coloca aqui, né? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, me acompanhe nas redes sociais, procure por Débora Martins, sexóloga, que você vai me encontrar em todos os canais. Porque toda semana vídeo novo para homens, mulheres e também para relacionamentos. Um grande beijo para você e até o nosso próximo conteúdo. Abração!